Bom, hoje vamos continuar a nossa aula sobre Cristologia, a doutrina de Cristo. Hoje é a aula de número 11, tá? Nós já discorremos sobre a pessoa, a divindade. Hoje vamos continuar falando da encarnação e vamos entrar no outro tópico que é a humanidade. Então, as lições teológicas e práticas ilustradas pela encarnação de Cristo. Então, a encarnação de Cristo, ela ilustrou lições teológicas e práticas. Então, nos trouxe lições e práticas. Tá? Então, nos lembra da dignidade da vida humana. Então, nos lembra da dignidade da vida humana. Deus nos deu a vida. A vida. A vida é o nosso bem mais precioso. Jesus falou: não se porte com o que vocês havem de comer, havem de vestir. Deus te dá a vida. A vida é maior do que tudo. Então, a vida é o nosso bem mais precioso. Jesus veio dar o que a nós? A vida. Eu vim dar vida e vida em abundância. Então, a lição e a prática que a encarnação de Cristo nos mostra nos lembra da dignidade da vida humana. Qual é o bem mais precioso que você pode tirar de uma outra pessoa? A vida. A vida. Quais são as maiores percas que nós sentimos aqui nesse mundo? A perda de uma pessoa querida, quando a pessoa morre. Todo o resto você repõe. A vida de outra pessoa você não repõe. Então, a encarnação de Cristo nos lembra da dignidade da vida humana. A encarnação prova o fato que o pecado não é essencial à vida na terra. Então, o pecado não é essencial, não precisamos dele. Não precisamos pecar. Tá? Então, quando a gente escolhe pecar, porque o cristão salvo, ele pode escolher não pecar. O ímpio não consegue não pecar, ele gosta de pecar, ele necessita do pecado, ele é viciado no pecado. Tá? Então, quando o cristão que tem como não pecar e escolher, ele peca, ele está escolhendo uma coisa que não é essencial. Nós não precisamos do pecado, em momento nenhum. Tá? Em momento nenhum. Então, a encarnação prova o fato de que o pecado não é essencial à vida na terra. Tá? Não temos de pecar simplesmente porque temos corpos físicos. Nós não temos que pecar. Tá? Então, apesar de nosso corpo ser um corpo físico, fraco, caído, né, que tem a natureza pecaminosa, isso não é desculpa para pecarmos. Ele não é essencial. Tá bom? O pecado representa uma condição que todos nós adquirimos. Então, quando você nasce de Adão, Adão transmite o que para você? O pecado. Então, nos lembra da dignidade da vida humana, que o pecado não é essencial à nossa vida. Nos lembra da necessidade de autossacrifício a favor dos outros. Então, a encarnação de Cristo nos mostrou o quê? A dignidade da vida humana, que é o bem mais precioso que nós temos, e da necessidade de autossacrifício a favor dos outros. Jesus falou, é melhor dar do que receber. Um autossacrifício. Então, eu não mando uma pessoa fazer um sacrifício por outra pessoa. Eu me sacrifico. Autossacrifício. Tá? Então, cada um dará conta de si mesmo. Então, não adianta eu cobrar que o outro faça o que eu não faço. Isso é hipocrisia. Jesus falou para os fariseus, vocês colocam um fardo pesado nas costas do povo e mandam fazer coisas que vocês não fazem com um dedo. Então, é o autossacrifício. Autossacrifício. Não eu cobrar que o outro se sacrifique por mim e pelos outros. Tá? Autossacrifício. Então, a vida de Cristo mostrou a dignidade da vida humana e a necessidade do autossacrifício. É necessário. É necessário. Tá? Não é opcional. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Seja. Então, seja. Olha o verbo aqui, ser.
Seja, é uma ordem. Seja o quê? A atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja. Nós somos chamados para ser cristãos, não para dizer que somos. A pessoa tem que olhar para a sua vida e identificar que você é cristão. Não você falar para ela. Você falar é fácil, eu sou cristã. Eu sou cristão. Então, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Qual foi a atitude aqui que Paulo está citando? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então não importa o que nós somos. Não importa. Não importa o que você é. Não importa o que você sabe, o que você tem. O que você representa para as outras pessoas. Isso não importa. Tá? Então, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ele se desapegou. Se desapegue do seu orgulho. Se desapegue. Tá? Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. A palavra aqui servo é escravo. O Deus Todo-Poderoso de Israel fez o quê? Se fez servo, tornando-se semelhante aos homens, tornando-se semelhante a nós. Então ele veio fazer o quê? Nos servir. O Deus que nós devemos servir desceu, esvaziou-se a si mesmo, se fez igual a nós e nos serviu. Tá? E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Então, quando você serve alguém, de vez em quando você vai humilhar-se a si mesmo. Tá? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele foi o quê? Obediente. Então o que nós devemos fazer? Sermos obedientes até a morte. Se alguém falar para você, negue a Cristo no ultimato, o que você vai fazer? Você vai negar ou você vai morrer? Qual que vai ser a sua atitude? Isso não acontece aqui no Brasil. Nunca se sabe. Obediente até a morte. E morte de cruz. Tá? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele se humilhou. Quem se exaltar será humilhado. Quem se humilhar será exaltado. Tá? Então, a encarnação de Cristo nos lembra da dignidade da vida humana, é o nosso bem mais precioso, que não necessitamos de pecar. O pecado não é essencial para a gente. Lembra da necessidade do autossacrifício a favor dos outros. Autossacrifício é você se sacrificar. Não você cobrar que os outros fazem isso. É você constranger o seu próximo com o seu exemplo. Você não precisa falar, o seu exemplo constrange o que está do seu lado. Tá bom? O propósito dessa passagem que explica o kenosis de Cristo é a exortação ao cristão a uma perspectiva de humildade. Humildade. Tá? Humildade. Terceiro, nos lembra da importância da doutrina do Salvador vindo em carne. Nos lembra que é importante isso. A encarnação dele é importante para a gente. A importância. Tá? É importante. 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 2 ao 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Então, como que a gente reconhece o Espírito de Deus? Como você reconhece? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Quem diz que Jesus Cristo não veio em carne, não procede de Deus. Não está a serviço de Deus. Está negando Deus.
Deus. Então, nos lembra da importância da doutrina do Salvador vindo em carne, é importante. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. Ó, João que escreveu. João estava vivo ainda. Então, é importante. Todo aquele que disser que Jesus não veio em carne não procede de Deus. Procede do anticristo. Então, essa é uma das importâncias da doutrina do Salvador ter vindo em carne. É isso aqui. Segunda carta do apóstolo João, capítulo 7. Versículo 1, capítulo 7. Capítulo 1, versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Muitos enganadores têm saído pelo mundo. O que eles querem fazer? Nos enganar. Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tá? Então, a importância da doutrina de Cristo ter vindo em carne é identificar o espírito do anticristo. Negou, Jesus não veio em carne, era só um espírito, era só um vulto, anticristo. Negou a Cristo, está no anticristo. Tá bom? Bom, aqui a gente finaliza sobre a encarnação. Vamos entrar na humanidade de Cristo. O período pós-niceno, de 325 a 600. A igreja, agora, certa de que Cristo é o verdadeiro Deus, tentou resolver como a divindade e a humanidade de Jesus se relacionam. Então, teve o crédito, de Niceno. Eles fecharam qual seria a fé, no que nós acreditaríamos, baseado na Bíblia, e eles tentaram agora resolver como a divindade e a humanidade de Jesus se relacionavam. Eles queriam entender. Como que a gente entende o Deus Todo-Poderoso sendo limitado dentro de um corpo? Eles queriam entender. Aí veio o apolinarianismo. Jesus Cristo era divino e humano, mas era Deus como uma casta humana. Seu corpo e alma irracional, sua humanidade foi seriamente prejudicada. Gregório de Nazianzo travou polêmica contra Apolinário, dizendo que o que não é assumido não é curado. Foi condenado. 381 foi condenado. Ou seja, eles começaram a explicar o quê? Que seu corpo e alma era irracional. Ele assumiu um corpo que era irracional e dentro deles habitava o Deus Todo-Poderoso que trazia a sabedoria. Apolinarismo. Nestorianismo. Nestório, bispo de Constantinopla nos anos 400. Reagiu contra a mariolatria de seus dias. Maria era chamada Theotokos, aquela que deu a luz a Deus. Então, aqui já começou o catolicismo. Eles começaram a dizer que Maria deu a luz a Deus. Nestório, percebendo que Maria não era mãe da natureza divina de Cristo. Ela não era mãe da natureza divina de Cristo. Disse que ela não poderia dar a luz a algo divino. Não foi ela, foi o Espírito Santo. Quem gerou foi o Espírito Santo. Ela foi assim, entre parênteses, a incubadora. Tá? Ele postulou que as duas naturezas não se reuniam em Cristo até após o nascimento dele. Então, duas naturezas distintas. Essa separação entre as duas naturezas dividiu Cristo em duas pessoas, uma divina e uma humana. Tá? Ele se tornou o homem habitado por Deus ao invés do Deus homem. Foi condenado em 431. Então, era um homem habitado por Deus. Não. Também não é isso. Então ele não tinha um corpo irracional com Deus Todo-Poderoso dentro, e também não era um corpo vazio habitado por Deus. Não. Eutiquianismo. Um velho monge chamado Eutico confundiu
e rejeitou a ideia de separação entre as naturezas de Cristo, ou seja, separou o corpo do Deus. Cada uma observando aspectos da outra. No fim, a natureza humana foi completamente absorvida pela natureza divina. Foi condenada em 451. Tá? Então, essa é a terceira forma de pensar, que era uma natureza humana, Deus veio e absorveu essa natureza humana. Também não é. O Concílio de Calcedônia, 451, resolveu o problema do interrelacionamento entre a divindade e a humanidade de Cristo. Tá? As duas naturezas completas em uma pessoa. É isso. Veja, a definição de Calcedônia. Tecnicamente, o Logos é a palavra, tá? Assumiu uma natureza humana, mas a natureza mantiveram-se distintas e continuaram sendo integralmente parte de uma só pessoa. Depois de Calcedônia, os outros esclarecimentos e desvios se sucederam, mas a posição básica foi reafirmada em um outro concílio de Constantinopla e defendida por João de Damasco em A Fide Ortodoxa, de 730, o livro que se tornou a base da cristologia, tanto no Oriente como no Ocidente. O que eles, resumidamente, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção de natureza, de modo algum, é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Uma só pessoa. Então, a Bíblia fala que de Cristo como um verdadeiro homem. Era um verdadeiro homem, como nós somos. Tá? Os nomes de Cristo indicam uma natureza humana. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem. A palavra aqui é antropos. O ser humano. Dessa palavra vem a antropologia, que é a ciência do homem, antropos. Então, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Homem, real, tá? Como nós. Se ele desse um trupicão na cadeira, a unha dele quebrava também, entendeu? Um homem como nós. Tá? Homem, Cristo Jesus. Então, os nomes de Cristo indicam uma natureza humana. João 8,40. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo eu um homem. Lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim, sendo eu um homem. Antropos, um ser humano. Homem. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 47. O primeiro homem, antropos, era do pó da terra, Adão. O segundo homem, antropos, um ser do céu. É a mesma palavra, homem. Tá? Jesus foi homem, um ser humano. João capítulo 5, versículo 26 e 27. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é filho do homem. A mesma palavra aqui. Antropos. Filho do homem. Mateus capítulo 1, versículo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Genealogia. Ele tem os seus pais, avós, bisavós, tataravós. Então, genealogia de Jesus. Ele tem uma árvore genealógica. Tá? Igual todos nós temos. Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho
de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não são essas aqui as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Ou seja, homem, filho, irmão. Tá? Então, o nome de Cristo indica uma natureza humana. Lucas 2,12. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Um bebê. Tá? Um bebê. Lucas capítulo 2, versículo 43. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Um menino, um bebê, um menino. Tá? Ele se perdeu. Se perdeu não, ele ficou lá. Tinha um propósito. Tá? Então os nomes de Cristo indicam o quê? Uma natureza humana. Um verdadeiro homem. Ele passou por tudo. Ele não chegou aqui com 32 anos. Não, ele nasceu, cresceu, brincou, fez tudo que uma criança normal fez, trabalhava junto com o pai dele. Então, uma natureza humana. Certas expressões também indicam uma natureza verdadeiramente humana. Então, indica uma natureza humana e indica uma natureza verdadeiramente humana. Algumas expressões, Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Tá? Então, ele também participou dessa condição humana. Qual? Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue. Ele também era uma pessoa de carne e sangue. Então, essa expressão mostra o quê? Uma natureza verdadeiramente humana. Romanos capítulo 1, versículo 3. Acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi. Como homem. Ele também era descendente de Davi. Romanos capítulo 9, versículo 5. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Linhagem humana de Cristo. Quem é Cristo? É o Deus acima de tudo. Então, essa expressão também indica uma natureza verdadeiramente humana. Atos capítulo 2, versículo 30. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que os colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Um dos seus descendentes em seu trono. Então essas expressões mostram verdadeiramente a humanidade de Cristo. Tá? Cristo mostrou todas as características externas de um verdadeiro ser humano. Então ele mostrou. Tá? Cristo passou um período de gestação e um nascimento normal. Lucas capítulo 2, versículo 2 a 5. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ele deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, aquela visão de Isaías, que ele viu, ele assentado no trono, os serafins voando em volta dele, e toda a terra estava cheia da glória dele. Aquele Deus Todo-Poderoso, um bebê. Tá? Um bebê. Verdadeiramente um bebê. Ele estava dentro daquele corpo. Tá? E está até hoje. Ele não saiu do corpo dele. Ele continua em carne. Tá? Cristo crescia e se desenvolvia como um ser humano. Lucas capítulo 2, versículo 40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então o menino crescia e se fortalecia, se desenvolvia, foi crescendo, né? Ganhando estatura de um homem adulto, cresceu, passou pela puberdade, né? Teve espinha, igual todo mundo. A voz engrossou, cresceu a barba,
cabelo no peito, na perna, nos braços. Cresceu. Então, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, como um ser humano. Lucas 2,52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Estatura. Foi crescendo. Tá? Sabedoria, né? Estatura e graça diante de Deus e dos homens. Todo mundo viu ele crescer. Eles falaram, isso aí não é o filho de José? Não é irmão de fulano, ciclano, da irmã? Quem que é ele? A gente viu ele crescer. Nunca estudou, quer ensinar a gente? Então, ele cresceu, teve uma vida normal. Cristo mostrava as emoções de um ser humano. Cristo mostrava emoções de um ser humano. Ira. Ele se irava também. Marcos 3,5. Irado. Olha como começa esse versículo. Irado. Jesus Cristo não é essa água com açúcar que todo mundo conhece aí fora. Ele não é essa água com açúcar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A segunda vinda dele aqui, ele vai destruir esse mundo e matar todos os ímpios. Ele não vai vir descer aqui com flor, com arco-íris em cima dele, ele braços abertos, não. Ele vai chegar destruindo tudo. Ele não é essa água com açúcar que a gente ouve falar aí fora. Tá? A primeira vinda de Jesus foi para salvar, a segunda para condenar. Tá bom? Então, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Ele ficou irado. Com o quê? Com os corações endurecidos, porque os fariseus não queriam que ele curasse o rapaz no sábado. Eles não estavam nem aí para o rapaz. Nós guardamos o sábado, ele que espere amanhã. Jesus ficou irado. Jesus se ira. Salmo 7 diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Ele bufa pelas narinas. E quem é esse Deus? Jesus. Irado. Então ele sente ira, como um ser humano. Só que a ira dele não é igual a nossa. A nossa é pecaminosa. Quando a gente ira, a gente peca. Quando ele ira, ele faz a justiça. Tá? Então, irado. Perturbação. Quem nunca sentiu perturbação? Seja espiritual, seja de uma outra pessoa, seja de um vizinho incômodo, seja dentro de casa, com um familiar que está te incomodando naquele momento, ou no trânsito. Perturbação. A gente sente. Ele também. João 13:21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Aqui é na ceia. O que ele sentiu? Perturbou-se. Porque ele já sabia que um deles iria traí-lo. Ele sabia pelo que ele ia passar. Ele não estava com medo de sentir dor da chicotada, de sentir o prego atravessando a mão dele, o pé dele, nada disso. O que ele estava sentindo na perturbação? É o peso do pecado caindo sobre ele. Era disso. Foi por isso que ele suou sangue. Não era medo de chicotada, não. Não era medo de sentir o prego passando a mão dele, não. Era o peso do pecado que ia cair sobre ele. O preço que ele ia pagar por causa dos nossos pecados. Então, por isso que ele perturbou-se. Ele não estava com medo da cruz, muito pelo contrário, ele foi para a cruz. Quando vieram buscar, falou, sou eu, pode me levar. Ele falou para Judas, vá fazer o que você tem que fazer. Né? O Pôncio Pilatos falou, se você não fala nada, se você não falar nada, eu não tenho como te salvar, eu tenho poder para... Você tem poder porque veio do alto, e é para isso que eu vim. Então ele não estava com medo disso, porque ele sentiu que era a perturbação pelo peso do pecado que ia cair sobre ele. João capítulo 12, versículo 27 e 28. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Então ele estava perturbado com o quê? Com a crucificação? Não. Com o peso do pecado que ia cair sobre ele. Porque o pecado ele é
terrível. É só olhar em volta que a gente vai ficar sabendo o que o pecado faz. Ou olhar para nós mesmos. A gente vê o pecado, o resultado do pecado. Tá? Tristeza. Então ele ficou irado, ele sentiu perturbação e ele também ficou triste. João, capítulo 11, versículo 34 a 36. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Agora, Jesus chorou por quê? Porque Lázaro estava morto? Quem matou Lázaro? Foi ele. Não foi ele? Falou, vem, a alma foi. Jesus matou Lázaro. Não é ele que dá a vida e tira? Não é ele que contou os dias da nossa vida? Que sabe cada fio de cabelo, quantos fios de cabelo a gente tem na nossa cabeça? Foi ele que matou Lázaro. É ele que chama, vem, a pessoa morre. A alma volta para Deus. Então Jesus estava chorando porque Lázaro estava morto? Não, foi ele que matou. Foi ele. O que ele estava chorando? Foi o que o irmão Paulo falou aqui. Ele olhou para Jerusalém e viu o pecado e sabia que ele teria que disciplinar, teria que destruir Jerusalém. Foi por isso que ele chorou, por causa do pecado. Não porque Lázaro estava morto. Tá? Porque logo depois ele ressuscitou Lázaro. Então, tristeza. Ele chorou. O povo ali não entendeu. Vejam como ele o amava. Não. O próprio povo não enxergava o seu pecado. Eles não entendiam o que Jesus falava. Jesus era uma incógnita para eles. Nicodemos foi lá, mas como que eu posso nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe? Eles não entendiam. Eles não tinham o quê? O Espírito Santo dando discernimento, que nós temos. Eles não tinham. Mateus capítulo 26, do 37 ao 38. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Olha, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse eles então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Porque ele ia sentir o peso do pecado. Ele ia ser separado de Deus. E isso nunca tinha acontecido antes. O Deus Filho ia se separar do Deus Pai. Para quê? Para nos salvar. É por isso que ele estava triste. É por isso que ele estava angustiado. É por isso que a alma dele estava com uma tristeza mortal. Porque ele sabia o que ia acontecer, o que ele ia passar, o que ele ia sentir. Mas ele veio para isso. Tá? Então, tristeza. Ira, perturbação, tristeza e agora alegria. Alegria também. Lucas 10, 21. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequenininhos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Nós somos esses pequenininhos. Então, ele exultando, alegre no Espírito, ele ficou alegre, porque o Pai resolveu nos escolher. Então, ao mesmo tempo que ele estava triste porque ia tomar o peso do nosso pecado, ele estava alegre porque Deus nos escolheu. Os pequenininhos, os humildes, não os grandes e poderosos. Não, nós. Tá? Angústia, novamente, Lucas 22, 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Isso aqui acontece quando a pessoa está extremamente angustiada. Você soa sangue. Isso é verdade, acontece. Mas você tem que estar num desespero tremendo. Aquele desespero que você está a ponto de explodir. Você soa sangue. Era assim que Jesus estava. Porque ele estava sentindo o peso do pecado que cairia sobre ele. Porque ele conhece o pecado. Muito melhor do que nós. Então, angústia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Mais intensamente. Mateus 26, do 37 ao 38. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. A angústia é terrível. Quem já sentiu angústia sabe o que é isso.
Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então ele sentiu angústia. Então veja, como um ser humano qualquer, ele se irou, se perturbou, sentiu tristeza, alegria, angústia. Tá? Todas as emoções que nós temos, ele também tem. E tem até hoje. Tá? Cristo mostrava as necessidades de um ser humano. Então ele era humano, 100% homem, 100% Deus. Então ele mostrava as necessidades. Fome, Mateus 4:2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E quem veio até ele? Satanás. O diabo veio tentá-lo. Entendeu? O próprio Deus, 40 dias de jejum, 40 dias de jejum total, orando, buscando a Deus. E quando chegou no final, quem veio até ele? Jesus. O Satanás veio até ele. Então, irmãos, quando você começar a se consagrar, a orar, a meditar, a fazer tudo que Deus pediu para você fazer, quem vai vir até você? Satanás. Você não vai expulsar ele. Ah, ele não passa aqui nem perto. Mentira. Ele vai estar ali do seu lado. Então, teve fome. E logo depois disso, Satanás veio. Está com fome? Dá a pedra, transforma em pão, come. É isso que ele faz. Está sem dinheiro? Ó, tem um dinheirinho ali. Pega ele. Mente. Então, Satanás vem na hora que você está mais angustiado e você está se consagrando, ele vem. Está aqui, ó, facinho para você. Tó, pega aqui. Então, Jesus teve fome. Sede, João 4:7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Ele estava com sede. A passagem diz que ele estava cansado da viagem, sentou e pediu água. O ser humano. Então, as necessidades que um ser humano tem, ele teve. João capítulo 19, versículo 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Pregado na cruz, né, açoitado, desfigurado, ele disse o quê? Tenho sede. Estava com sede. Quando você tem hemorragia, você sente sede. Se alguém já teve hemorragia, sabe o que eu estou falando. A pessoa fica desesperada querendo beber água, quero água, porque é um sintoma da hemorragia. Ele estava com hemorragia. Ele foi açoitado, né? Pregaram as mãos, os pés dele, ele estava com hemorragia. Ele teve o quê? Sede. Tá? Um ser humano, um corpo igual a todos nós. Tá? Então, mostrava as necessidades do ser humano. Cristo mostrou certas limitações de um ser humano. Olha, ele se autoimpôs limitações. Tá? João 4,6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem. Eles viajavam como antes? Andando. A gente monta no carro e vai. Eles andavam 20 quilômetros a pé, 30 quilômetros a pé, 40 quilômetros a pé, no deserto. Então, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Imagina o sol que estava. Ele estava cansado. E ele queria água, com sede. Então, limitações. Ah, mas eu sou limitado, não consigo imitar Jesus. Ele também estava limitado, gente. Ele também passava as mesmas necessidades. Mateus capítulo 8, versículo 24. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Quem nunca aqui, de trabalhar o dia inteiro, estava tão cansado que caiu um dilúvio e não ouviu nada? Não ouviu nada. Às vezes você acordou cedo, trabalhou, correria, vai daqui, resolve ali, problema aqui, chega 9, 10 horas da noite, você apaga, cai aquela chuva. Você acorda de manhã com o noticiário, quebrou árvore, você, nossa, não escutei nada. Dormia. Jesus estava cansado. Ele passava a madrugada orando, depois ficava o dia inteiro viajando, pregando a palavra, ensinando. O que ele fez no barco? Apagou. Jesus dormia. Ele não estava lá fingindo, deixa eu ver o que os apóstolos vão fazer. Não, ele estava dormindo. Ele estava cansado. Então, as mesmas limitações de um ser humano ele tinha, porque ele era humano. Tá bom?
Então, às vezes, a gente usa como desculpa, e realmente é uma desculpa, às vezes a gente consegue. Tá? Mesmo tendo limitações, ele fazia. Lucas capítulo 22, do 42 ao 43. Pai, se queres, afaste de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade. Então você pode pedir para que Deus passe esse cálice de você. Mas, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Gente, o Deus Todo-Poderoso, ele se limitou de tal maneira que a criação dele veio fortalecer ele. Tá? O anjo o fortalecia. Olha, calma. Vamos, não desista. Fortalecia. Era isso. O Deus Todo-Poderoso. Então, o preço que ele pagou para nós estarmos aqui estudando a palavra dele, sermos salvos e estamos predestinados ao reino. Somos cordeiro dele, irmão dele. Mas olha o preço terrível que ele pagou. Terrível, ele não precisava. Ele é o Deus todo. Se ele lançasse todo mundo no inferno, ele ia continuar sendo amoroso, bondoso, misericordioso, do mesmo jeito. Não ia mudar nada. Tá? Então, o anjo fortalecia. É até engraçado, né? Quando ele estava na glória, os serafins voavam ao redor dele. Cobriam os rostos, os pés e voavam. Cobriu o rosto porque não pode contemplar toda a glória. Morre. Quem contemplar toda a glória morre, cai morto. Cobriu os pés porque não podia pisar no solo lá que está o trono dele. E voavam ao redor dele. E o que eles faziam? Clamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Aí esse mesmo Senhor está aqui, em forma humana, angustiado, vem esse anjo para fortalecer ele. Olha o preço que ele pagou para nós sermos salvos. Tá? É esse o preço. Hebreus capítulo 5, do versículo 8 ao 9. Tá? Pula. Ué. Não acabou. Tem até aula 12 aí. Hebreus capítulo 5, do versículo 8 ao 9. Tem até a aula 12. Capítulo 5, do versículo 8 ao 9. O anterior é Lucas 22, 43. É para trás. A gente está na aula 11. Para trás. Para frente, para frente. Ó, bebê, pode ir para frente. Espera aí. Agora é Hebreus, capítulo 5. Ó. Volta para trás. Volta. 4, 6. Lucas 22, 42. Hebreus 5, 8. Teve fome, sede, teve sede, pode passar. Cansado da viagem, o anjo fortalecia, agora esse aí, ó, Filipenses 2:8. Tá, tudo bem, eu pulei aqui, ó, mas não tem problema. Hebreus capítulo 5, versículo do 8 ao 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tá? E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, aprendeu a obediência pelo quê? Pelas coisas que sofreu. O que isso quer dizer? Que nós vamos aprender a obediência pelo
que nós sofremos. O sofrimento molda a gente. É igual a forja. Quem sabe já viu como que o aço é forjado. O aço é um mineral que você pega na mão e quebra assim. Ele quebra. Eles pegam o aço, põe no fogo, esquenta, até o aço ficar com aquela cor brilhante. Eles tiram de lá, põe na água? Não. Eles põem aqui, martelo, 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 esfria. Tirou de lá, põe no fogo, esquenta, até ponto de brasa, tira, martela, 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 põe na água. É assim que Deus faz com a gente. Ele vai te colocar no fogo, até ponto de brasa, vai tirar você do fogo, vai martelar você até o ponto do limite, aí ele te refrigera. Quanto mais o aço for forjado, quanto mais vezes você fizer isso, mais forte ele fica. Por isso que fala, essa espada aqui foi forjada 200 vezes. Já ouviram falar? Esse aço aqui foi forjado 300 vezes. Porque quanto mais for forjado, mais forte ele fica. Então, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, ele nos forja para ficarmos fortes. Ok? A questão é entender o aprendizado, não como processo de ainda não, para agora sim. A palavra aprender significa um crescimento no cumprimento das funções cristológicas. Ir realizando as duras penas as etapas de seu ministério, obedeceu ao plano de crescimento. Ok, irmãos? Então, é isso. Cristo mostrou a aparência de um ser humano. Tá? Essa é a humanidade dele. Filipenses 2,8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele tinha as necessidades, as limitações e a aparência de um ser humano. Tá? João capítulo 1, versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Por quê? Quando olhava para ele e viu o quê? Um homem sem beleza nenhuma. Ele era feio. Ele era feio. Quem falou isso? A Bíblia. Não havia beleza nele. Um homem feio. Ele veio feio. Então o mundo olhava para ele e viu o quê? Um homem feio, um louco, que ninguém conhece, está falando um monte de besteira aí e a gente não quer nem saber dele. Então o mundo não o reconheceu. Ele tinha uma aparência humana. Ainda era feio. Tá? Quer dizer, o mundo considerou Cristo como qualquer outro homem. Mais um que está falando aí, dentro de muitos. Que é o que acontece hoje. Tem Jesus, tem Buda, tem Maomé, tem Confúcio, tem... mais um. É só mais um aí falando. Mais um homem qualquer. Ele vê na cruz um homem bonito, do olho preso. Entendeu? Não tem nada a ver aqui. Esses filmes de Hollywood mostram Jesus europeu, com traço europeu. Não tem nada a ver. Ele é feio. Né? Você quer... tentar identificar Jesus, olha para o povo árabe lá, para os israelitas, aquele nariz grande, a sobrancelhona grande, aquele lá é Jesus. Tá? E feio. Tá? João capítulo 4, versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ela viu um judeu, mais um. Como muitos, um ser humano qualquer. Tá? Aparência. Mais um homem. Ninguém olhava para ele e via um brilho. Nossa. Não. Um homem qualquer. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 14. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outro homem. Outros, Elias. E ainda outros, Jeremias. Ou um dos profetas, ou seja, mais um falando, mais um homem falando. O mundo aparência, ser humano. Tá? Simplesmente assim. Ele tinha a aparência de um ser humano qualquer. Nada que tinha nele atraía as pessoas. Na aparência física dele. Nada. Tá? Cristo mostrou que era humano através dos seus sofrimentos e morte. João 19:30. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito
E morreu. Morreu como todo mundo morre. Tá? A partir de Adão, todo ser humano morreu. Tá bom? Tem dois que não morreram, Elias e Enoque. Mas eles vão voltar, vão ser as duas testemunhas que vão estar no muro das Lamentações e vão matar eles. Todos vão morrer antes da volta de Cristo. Então, Elias e Enoque também vão passar pela morte. Tá? Eles vão voltar aqui, são as duas testemunhas que estão em Apocalipse lá no muro das Lamentações. Vão ser mortos. Tá? João 19, do 33 ao 34. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Tá? Conclusão. Cristo mostrou todos os aspectos essenciais da verdadeira natureza humana. A única coisa que ele não mostrou que nós temos é pecado. Ele nunca pecou. Mas o pecado não é o aspecto essencial da humanidade. É uma anormalidade, uma irregularidade. Então, é anormal, é irregular. Tá? Mas o ímpio não consegue não pecar. Nós conseguimos escolher não pecar. Tá bom? Bom, irmãos, vou finalizar a aula por aqui. Tá? Eu não sei se o próximo domingo vai ter, provavelmente não, né? Então, acho que daqui 2 domingos a gente volta a ter EBD. Vou confirmar com o pastor. Tá bom? Vamos orar agradecendo esse nosso estudo. Pai, obrigado. Obrigado pelo que nós estudamos aqui. Obrigado porque Cristo se revelou a nós de forma humana, forma carnal. Não pecou, pagou o preço por nossos pecados. Não se considerou Deus, Pai, mas se fez servo. E através da Tua palavra revelada aqui, Pai, nós podemos compreender, estudar, ter o exemplo, seguir o exemplo dele, se comportar como ele, segui-lo, Pai, porque um dia estaremos com ele para sempre. E nesse dia seremos semelhantes a ele, sem pecado, sem dor, sem morte, sem choro, sem doença, sem nada disso, Pai. E tudo isso por causa da obra dele. Por isso estamos felizes aqui estudando e aprendendo dele. Porque o céu vai ser isso. Um infinito aprendizado. Por isso seremos infinitamente felizes. Porque nunca conheceremos a Deus. Porque Deus é infinito. E nós passaremos toda a eternidade aprendendo dele. Então, obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém.